Olá, a gente vai retomar aqui o aprendizado no partilho com o seguinte assunto: orientação para objetos, né? E classe, método e propriedade. Essa aula, na verdade, diz respeito à orientação para objetos e ela é importante para quem está aprendendo Java lá no NetBeans, tá bom? Só que antes de falar de classe, método e propriedade, né, eu vou falar um pouquinho sobre objetos, tá certo? Ou orientação para objetos. A orientação para objetos é um paradigma, né, que serve para modelar sistemas computacionais, né? E para falar a respeito de objeto, eu vou pegar um exemplo aqui para vocês. Imaginem, por exemplo, um objeto calculadora. A calculadora é um objeto que pode executar as seguintes tarefas: somar, subtrair, multiplicar e outras mais, né? Essas ações que ela pode executar enquanto objeto nós chamamos de métodos, né? Ao passo que, ao mesmo tempo, ela tem algumas características como marca, cor, modelo, tamanho, que são os atributos ou propriedades do objeto calculadora, né? Então, todo objeto, vamos imaginar assim, é aquilo que é dotado de propriedades, ou seja, atributos, e métodos, que são as ações que a gente pode tomar com ele. Mais um exemplo: imagine o objeto carro. Ele tem a marca, o modelo, o ano, a cor, e ao mesmo tempo ele pode andar, correr e outras ações possíveis, tá certo? Olha, então o que seria uma classe? Pense aqui no conjunto de todas as calculadoras que possam existir. O pensar no conjunto de todas as calculadoras que pode existir é algo que não é concreto, mas é algo que é possível de se imaginar. É uma coisa abstrata, né? Então, esse conceito, de conjunto de objetos semelhantes, nós chamamos de classe. Basta olhar aqui, então, o que é uma classe. Como está definido aqui no Wikipedia, é uma estrutura que abstrai um conjunto de objetos com características similares. Então, aqui no nosso exemplo, este conjunto de calculadoras, né, nada mais representaria para nós do que a classe calculadora. É só isso, né? Se eu quisesse pensar na classe TV, seria um conjunto, né, de todas as TVs que existem, tá certo? Então, também é um conceito abstrato, já que isso não é uma coisa concreta, né? E aí? E o conceito de propriedade da classe? O conceito de propriedade da classe é o mesmo conceito da propriedade no objeto, como eu expliquei antes. Lembra-se, a calculadora ela pode ter um nome, ela pode ter uma cor, ela pode ter um tamanho, um número de série. Essas características são as propriedades da classe calculadora, né? E os métodos, que são os métodos, é o mesmo conceito dos métodos apresentados antes para o objeto calculadora, né? São as ações que um objeto pode tomar. Então, se nós lembrarmos aqui, olha, a classe calculadora ela tinha como método ou como ações o somar, subtrair, multiplicar e etc. Certo? Vamos imaginar agora a classe aluno. A classe aluno a gente pode imaginar como o conjunto de todos os alunos que existem. Um dos métodos possíveis de tomar com a classe aluno seria aprender. O aluno aprende, não é isso? Assim a gente espera. Então, já a classe professor, né, tem como método ensinar. A classe carro, né, tem como método andar, não é isso? Então vamos entender bem. Os métodos são as ações que você pode tomar com um elemento, com um objeto de uma determinada classe.
Já as propriedades definem uma característica de um objeto de uma determinada classe, tá certo? Já em programação, o que acontece é o seguinte: a classe na programação, na verdade, é uma codificação que dá forma a um objeto que vai ser criado a partir dela. Então imagine o seguinte: a classe é um molde. Eu vou lá na minha programação, crio uma codificação que define uma classe com uma certa estrutura, ou com um certo formato. E na hora de eu criar um objeto desta classe, este objeto vai assumir exatamente o formato dessa classe. E o que isso significa? Significa o seguinte, que os objetos que foram criados, eles vão ser dotados das mesmas propriedades e métodos que possui a classe. Tá certo? Para completar aqui, a representação do diagrama de classes é essa que está aqui embaixo, tá? Esse retângulo dividido em 3 partes, sendo que na primeira parte nós temos o nome da classe, no caso, calculadora, não é isso? Na segunda parte nós teríamos os atributos ou propriedades da classe. Aqui só foi definido o atributo resultado, mas nós poderíamos ter marca, cor, número de série. E aqui os métodos que você pode executar com a classe calculadora na terceira parte do diagrama, tá bom? Agora que sabemos o que é uma classe, vamos fazer uma aplicação em Java, que é para entender esse conceito na programação, tá? Para isso eu vou usar o NetBeans e eu vou começar aqui em novo projeto, aplicação Java, né? E o nome da minha aplicação vai ser aplicação calculadora. Tá certo? Finalizo. Então aqui eu tenho meu projeto, né? Olha aqui o pacote, né? Da classe onde se encontra a classe principal. E aqui é o código-fonte da minha classe principal. E aqui a main, que é o ponto de partida do nosso programa, né? Em pacotes do código-fonte eu vou criar um novo pacote. Olha lá, ó, novo pacote Java chamado controle, tá? Bom, neste pacote ele está em cinza, é sinal de que ele está vazio. Eu vou criar então a classe, uma classe Java chamada calculadora. E eu finalizo. O que aconteceu? Olha, minha classe calculadora, né, está no pacote controle e aqui está o código-fonte dela. Diz que ela pertence ao pacote controle. É uma classe pública e o nome da classe calculadora. Ela começa aqui no abre-chave e termina nesse fecha-chave. No meio dela está vazio, não é isso? Então, essa classe não tem corpo, tá bom? Agora, para continuar, nós vamos criar métodos e propriedades dentro dessa classe calculadora. Então, eu vou dar Ctrl V porque eu já tenho o código-fonte. Então, olha só. As propriedades que foram declaradas aqui são duas: resultado e modelo. Para entender é rapidinho, ó. Em verde estão as propriedades, elas não passam de variáveis. Então, uma das propriedades é a propriedade resultado. Ela é do tipo double, né? E ela é privada. Double quer dizer que ela é numérica e privada quer dizer que ela só pode ser acessada dentro da classe calculadora. Fora da classe calculadora ela não pode ser acessada. Já a variável modelo ou propriedade modelo da classe calculadora, ela é do tipo string. Ela guarda uma cadeia de caracteres. Ela é pública. O que significa ser pública? Que ela pode ser acessada fora e dentro da classe calculadora. Nos métodos nós temos dois, que é o somar, que tem 2 parâmetros. Preciso de 2 coisas para ele poder funcionar. Olha lá, é o A e o B, que são numéricos, do tipo double, né? O método é void, o que quer dizer que ele não devolve valor, né? Ele não é uma função, ele não devolve valor. E público porque ele pode ser acessado dentro e fora da classe de calculadora, tá bom? Ele começa aqui no abre-chave e termina no fecha-chave. No corpo dele só existe um comando, que é o seguinte: a propriedade, esse diz quer dizer a propriedade, né, da própria classe calculadora resultado recebe a soma do que foi passado como parâmetro A mais B, né? Então o que eu passei como A e como B é somado e colocado na propriedade resultado da classe calculadora, tá certo? Então é na propriedade resultado que eu vou poder olhar
o quanto deu esta conta, tá certo? Então, ó, outro método é o seguinte, o mostrar resultado. Ele não tem parâmetros, mas os parênteses têm que existir, tá bom? Ele também é público, ele também não devolve resultado e ele começa aqui neste abre chave e fecha chave. Lembre-se que a quantidade de chaves que você abriu no programa tem que ser a mesma que você está fechando. Agora, o que ele tem no corpo? Aqui, uma JOption Panel Show Message Dialog, ou seja, ele vai mostrar uma janela dizendo o resultado é, e em seguida ele vai concatenar a propriedade resultado, né, que foi utilizada, por exemplo, aqui no método somar. Só que a JOption Panel aqui ela apresenta um erro, né, ela está em vermelho. Qual é o problema? O problema é que esse símbolo não foi reconhecido aqui pela nossa classe. Por quê? Porque não foi dito aqui a nossa classe em qual pacote está esta classe, não é isso? Bom, para resolver isso você pode adicionar um import aqui em cima, né? Mas para isso você tem que saber a classe. Só que o editor do NetBeans ele dá uma facilidade. Se eu clicar aqui com o botão esquerdo do mouse, olha, adicionar importação para JOption Panel. Então aqui eu tenho todo o pacote onde existe referência para minha classe. Se eu clicar ele declara sozinho aqui o import. Estão vendo? E o erro desaparece. Bom, agora que falta, nossa classe está pronta, né? Aqui está o navegador, olha lá, classe calculadora, né? O círculo são os métodos, mostrar resultado, somar. Os quadrados são as propriedades, modelo e resultado. O cadeado na propriedade resultado diz que ela é privada, então ela só pode ser acessada dentro da classe calculadora. Fora da classe calculadora, resultado não pode ser acessado. Agora a gente vai até a main para criar o nosso programa e fazer nossa aplicação funcionar. Lembrem-se que esta classe é apenas um molde para o objeto que ela vai gerar. Então o objeto calculadora que for gerado a partir desta classe, ele vai ter este formato, ou seja, ele vai ter essas propriedades e esses métodos que estão aqui. Agora a gente vai lá para a classe principal para terminar a nossa aplicação. Aqui no ponto de partida é que eu vou programar um objeto calculadora para a gente poder fazer o teste no nosso programa. Então, em primeiro lugar, a gente precisa declarar uma variável do tipo calculadora, do tipo daquela classe que a gente criou. Então, eu vou escrever aqui, ó, a classe é calculadora e a variável é calculadora com a inicial em minúsculo, tá certo? Olha lá. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, a minha calculadora, né? Eu agora preciso inicializar a minha variável calculadora, né? Em minúsculo. Então, eu vou dizer que a minha calculadora vai receber um novo objeto do tipo calculadora. Tá aí, ó. Então, declaração da variável desse tipo. E aqui eu adiciono um objeto na variável calculadora. Depois, no final, eu vou pedir para minha calculadora somar 7,8, que são os parâmetros. Tá certo? E para acabar, eu vou pedir para que a minha calculadora mostre o resultado. Aí, né? Então eu vou dar aqui a calculadora, né? Eu vou dar Shift Alt F, ele ajusta o código aí para mim, ele indenta, né? E no entanto, olha, se vocês observarem bem, o problema que eu tenho aqui é que essa classe calculadora não foi reconhecida aqui no código principal, não é? Por que não foi reconhecida? Porque é aquela história que aconteceu antes lá na classe calculadora no JOption Panel. Não houve um import da classe para que ela pudesse ser reconhecida, né? Aqui na main, não é isso?
Então, para fazer isso, é o que a gente fez antes. Se você clicar aqui, olha, adicionar importação para controle.calculadora. Ele adiciona e o código funciona, o erro desaparece automaticamente. Se eu rodar minha aplicação, tá aí, ó, o resultado é 15. Vamos trocar aqui, ó, para 17 e 28. Se eu rodar minha aplicação, o resultado é 45. Sofisticar é fácil, olha, vou vir aqui de novo, né, no objeto, na classe calculadora, e vou criar mais um método aqui. Vou dar Ctrl C, né, no método somar, Ctrl V, tá certo? E aí eu vou fazer o seguinte, aqui é onde eu tenho somar, eu vou colocar multiplicar, tá certo? Então eu vou multiplicar aqui, ó, o double A, double B, não é isso? Esses dois valores. Eu vou colocar o valor da multiplicação também na propriedade, ó, diz resultado vai receber a multiplicação entre A e B. Só que a multiplicação aqui é o asterisco, lembra? Em Java a multiplicação é o asterisco. E aí eu volto lá na minha classe principal, pode ser aqui também, olha lá. Voltei, aí eu vou fazer o seguinte, ao invés de somar, eu vou usar aqui o método multiplicar, né? Se eu já der Ctrl barra de espaço, o método é visto, não é isso? Ó. Aí eu vou colocar aqui 7 vezes 2, não é isso? Ó. Eu quero multiplicar 7 e o 2. Então, se eu rodar, o resultado é 14. Tá bom? E vai assim por diante. Você pode criar outros métodos na tua classe calculadora e testar aqui na main da classe principal. Então aqui a gente termina a nossa explicação sobre classe, propriedade e método, e qualquer dúvida vocês escrevam lá no partilho. Um abraço a todos e até a próxima aula, pessoal.